essa família fica presa dentro de casa, recebendo instruções para sobreviver ao fim do mundo. Mas o que eles não sabem é que o fim chegou. E esse é o filme Saída Proibida, e eu sou o EF, o experimento falho. Então vamos recapitular. O filme começa mostrando um jovem casal se preparando para comemorar o Natal na casa dos pais do namorado. E chegando no local, Nick quer apresentar sua namorada para a família, mas por ela ser indiana, ele tinha medo dela sofrer algum tipo de preconceito. Mas quando sua mãe abre a porta, ela é muito educada e fica feliz, pois Nick ficou fora durante 3 anos, então isso era melhor do que nada. E Angie traz alguns presentes e começa a espirrar, pois estava muito frio, e até aí estava tudo bem. O problema é que ele vai apresentar para o avô, mas ele claramente era um cara muito racista e se achava superior, e fica olhando com maldade. Tony, o pai do Nick, desce e ao invés de ficar feliz em ver o filho, diz que ele não precisava ter ido, já que ficou 3 anos fora sem contato, e simplesmente apareceu sem falar nada. E nisso o clima fica mais estranho ainda, e Angie se apresenta, e claramente essa família não estava acostumada com pessoas de outras nacionalidades, e ela diz que iria telefonar, mas quando chega do lado de fora, o sinal estava muito ruim e parecia que tudo estava falhando. Nick está olhando a decoração de casa, pois traz boas lembranças de quando eles comemoravam o Natal juntos, pois era um dos únicos momentos felizes, e Tony vai perguntar por que ele ficou fora tanto tempo e não falou nada, e diz que ele não pode aparecer assim do nada, e nisso ele vai ajudar a mãe na cozinha, e o avô fica chamando Tony de mijão, e ele diz que era um homem crescido e gerente de banco. Nick está na cozinha ajudando sua mãe e relembrando os bons tempos quando todos eram felizes, e a irmã dele chega com o marido, pois ela estava grávida e esse deveria ser um Natal muito feliz, e ela começa a dizer que estava no hospital para saber se o boneco iria nascer e diz que haviam vários estrangeiros no local e era perigoso deixar esse pessoal lá. O problema é que Angie estava do lado e ela era da área da saúde, mas como ela é inteligente, prefere ignorar, pois já percebeu que eles não possuem senso nenhum. E depois vão brincar de palavras-chave. O problema é que todas as palavras que Angie escolhia, a irmã dele achava que ela estava inventando uma palavra indiana, mesmo ela dizendo que no país dela, eles falam o mesmo inglês deles. E essa era a famosa loira burra. Começa a tocar no noticiário da TV algo importante, e todos saem correndo, pois estava havendo um ataque a alguns hospitais da cidade, e várias pessoas estavam virando boneco, e o avô começa a fazer comentários dizendo que isso tudo começou depois que os estrangeiros começaram a chegar no país, e Angie tenta dizer que aquilo era ofensivo, e a irmã do Nick quer defender o velho, que só fala merda. E mais uma vez o clima fica muito estranho, e no final Nick fica com raiva e manda o velho calar a boca, mas Tony briga com ele e diz que ele não deveria ter vindo se fosse para desrespeitar a família. E galera, com uma família dessa está explicado porque ele não quis voltar. Sua mãe fica triste, pois ela não queria que isso acontecesse, e pede desculpas pra Angie, e Nick diz que iria embora, pois não dá pra ficar com eles ali. E ele diz pra Angie que eles iriam cedo de manhã pra não precisar falar com a família. O problema é que de madrugada, a TV dá uma interferência, e agora que o mistério começa, pois eles acordam mais cedo para não serem percebidos, mas as portas estavam travadas com alguma estrutura de metal, e sua mãe desce, pois escutou o barulho, e eles começam a olhar todas as janelas e saídas e tudo estava travado com aquele metal diferente, e eles não conseguem contato com ninguém do lado de fora. Tony desce com raiva do barulho que eles estavam fazendo, e eles dizem que eles precisavam manter a calma, pois como ele era o pai da família, saberia o que fazer, e eles percebem que havia alguns canos nesses ferros, então poderiam ser respiradores, e eles começam a achar que houve um ataque químico e a casa deles foi colocada em isolamento, até tudo ser resolvido, e a irmã dele começa a ficar nervosa, pois teria o boneco em 2 semanas. Nick vai olhar o noticiário, mas só havia uma mensagem dizendo que eles deveriam aguardar instruções, e eles acham que era só uma mensagem do governo, pois algo aconteceu e provavelmente aquilo logo acabaria, pois eles resolveriam tudo, mas Nick não consegue entender como aquilo tudo aconteceu, e eles não escutaram nada, e ele não queria ficar preso naquela casa com os familiares, e nenhuma linha telefônica
telefônica estava pegando, muito menos a internet. Tony chama Scott para conversar e diz que os dois precisariam ser os pastores daquela casa, então tudo que ele fizer, ele teria que dar apoio para tudo dar certo. E ele diz que ajudaria, e sabemos que quando começa assim vai dar muito ruim. E Tony diz que eles deveriam aguardar alguma coisa acontecer, então deveriam comemorar o Natal como sempre fazem, pois logo isso passaria. E eles montam a mesa como se fosse uma linda família feliz, mas todos estavam tensos, pois não sabem o que vai acontecer. Angie diz que aquilo era muito estranho, pois o governo não teria condições de fazer aquilo em todas as casas. E Kate começa a xingar, dizendo que uma estrangeira como ela não sabe de nada e nem deveria estar ali. E Tony levanta com raiva, falando para eles pararem com a briga, e é nesse momento que vemos que tudo vai dar ruim, pois eles recebem a primeira instrução da TV, que diz que a comida estava contaminada e precisavam jogar fora. Nick tenta dizer que aquilo não fazia sentido e tinha algo de errado, mas Scott aparece e diz que ele tinha que obedecer ou as coisas ficariam feias para ele, e agora eles estavam trancados, sem comida e nada para fazer, e o velho começa a dizer que Tony era um mijão e deveria se impor ou nunca seria respeitado, e por esse motivo que Nick foi embora. E chega mais uma instrução, dizendo que eles deveriam tomar banho de alvejante para tirar todos os compostos químicos, e eles percebem que aquilo não fazia nenhum sentido. A mãe do Nick escuta os dois brincando no banheiro e lembra da brincadeira do desce e sobe, e tenta se mostrar para Tony, mas ele fica bolado e diz que aquele não era o momento. E enquanto isso, o velho está no banheiro lustrando as bolas para ter certeza que não estava contaminado. Todos são chamados para se reunir na sala, e Tony começa a dizer que ele tem sido bem duro esse tempo todo, e Nick diz que o perdoa, mas ele diz que não estava pedindo desculpas, pois aquilo foi necessário. Do nada cai algumas agulhas da chaminé, e as instruções dizem que era para tomar a vacina, pois era algo experimental que os protegeria, mas Angie sabe que tem algo de errado, pois não estava esterilizado e ela trabalhava na área da saúde, e nisso ele esteriliza na água quente e todos começam a tomar vacina, mesmo com medo, e Angie precisa tomar, pois não sabe o que eles fariam com ela. Tudo estava indo bem, até que o velho começa a se tremer e começa a soltar o melado preto, e cai falecido, e agora todos estavam assustados, pois aquilo poderia acontecer com qualquer um deles, e Tony começa a dizer que aquilo fazia parte da vida, pois ele fez um sacrifício para a família, e as próximas instruções era para devolver as injeções pelo buraco da porta. O problema é que Scott quer dar uma de esperto e coloca a mão para pedir ajuda, e nisso perde 3 dedos. Se fodeu! Tony pede ajuda para enrolar o velho no pano, pois eles precisavam tirar o corpo da sala, e ele começa a dizer que durante a vida toda ele o chamou de mijão, porque uma vez quando era mequetrefe, ficou com medo à noite e deixou o melado descer, e desde então sempre o chamou assim, e diz que eles sabiam como ser firmes para viver nesse mundo, e Nick ainda precisava aprender. Nick tenta dormir, mas acorda com o pessoal nervoso, pois a próxima instrução era para isolar a pessoa contaminada. E como Angie era a única estrangeira e ela estava um pouco resfriada, todos já olham para ela, e geral começa a votar para ela ficar no quarto do boneco falecido, e Beth começa a cantar, pois estava muito nervosa com tudo aquilo. E como Angie não quer criar confusão, ela diz que iria, mas que aquilo estava muito errado, pois não fazia nenhum sentido. Ela diz para Nick desligar a TV para ver o que acontece, pois talvez seja apenas um experimento, e nisso ele desce e fala para sua irmã descansar, enquanto que ele espera as próximas instruções. O problema é que quando ele desliga, ela volta e começa a gritar dizendo que ele fez besteira, e nisso todos aparecem com raiva, e quando liga a TV diz que haveriam consequências caso tentassem acabar com a transmissão. E nesse momento percebemos que claramente não era o governo, pois eles estavam sendo observados, e Scott tenta ir pra cima do Nick para ele aprender a obedecer. O problema é que os dois começam a brigar na escada e Kate entra no meio e acaba caindo. E agora que tudo ficou ruim, pois ela quebrou a perna e ficou com uma fratura exposta. Eles a carregam para a cozinha, mas eles não poderiam dar nenhum remédio forte, pois o mequetrefe poderia sentir, e eles não sabem o que fazer, e Tony diz que iria para o escritório para pensar em algo, e Scott estava desesperado e não sabia o que fazer. E Beth começa a pedir à TV ajuda, pois como eles estavam sendo observados, ela poderia
mandar uma ajuda médica, mas não tem nenhuma resposta e a única que poderia ajudar seria a Angie, mas eles não querem pois ela estava infectada. E Nick tenta contar como estava ferida e ela diz que estava infeccionada e se não tratar, ela iria falecer. Nick tenta falar com Scott e diz que eles precisavam trabalhar juntos e parar de brigar pois o pai dele não estava bem e só estava fazendo besteira. E como ele já está traumatizado, estava aceitando qualquer coisa. E enquanto o Nick está tentando achar uma saída pela casa, Tony está tentando fazer um plano, mas não consegue pensar em nada. Mas aí que vemos que até a merda pode nos ajudar, pois ele está no banheiro e percebe que a água da descarga estava descendo legal e faz um furo na parede, pois daria do lado de fora. Ele coloca o celular para filmar, mas alguma coisa tenta puxar, e no momento que ele vai ver a gravação, mostra alguns tentáculos indo para cima, então agora ele tinha certeza que não era o governo. E a TV começa a dizer para extrair as informações do espião, e como o pai dele já estava ficando maluco, o leva e o prende no quarto, pois tiraria tudo dele para salvar o país. E Nick tenta dizer que não fez nada e fala para ele olhar a gravação no celular, que explicaria tudo, mas ao invés disso ele quebra, pois não queria ser contaminado com as mentiras dele. E galera, vocês não têm noção como dá raiva desse cara. No momento que Tony arrancaria um olho dele, Beth grita, pois Kate deu uma falecida de leve, e agora ela estava com raiva, pois isso aconteceu a vida toda, porque ele não aceita escutar outras pessoas. O problema é que ela escolheu o momento errado para se revoltar, e acho que ela se atrasou uns 30 anos. E eles soltam o Nick, pois ele não tinha nada a ver. Angie está procurando algo quando encontra uma TV velha, e tenta ligar para saber se estava passando a mesma transmissão, e aparece que ela estava sendo observada. E nisso ela tenta abrir a TV para saber o que tem dentro, e vê alguns tentáculos esquisitos, e tudo começa a pitar, pois os quartos seriam descontaminados, e começa a entrar um gás estranho, e aquele negócio estava tentando abafar para Angie não contar nada, e por pouco ela daria uma falecida de leve, mas Nick consegue abrir a porta. O problema é que Beth estava presa no banheiro, e quando o gás tocou nela, sua pele começou a derreter e explodiu. Todos se reúnem na sala onde o gás não chega, e se você acha que não tem como piorar, é porque não chegaram nessa parte do filme, pois a TV liga sozinha, mesmo sem precisar de tomada, e começa a dizer que era o Salvador, e diz que veio para salvar a humanidade, e o pai dele, que já estava maluco, começa a acreditar. E a TV diz o nome do boneco do Scott, e ele também acredita que era verdade. Nick começa a ter um sonho com um campo bonito, mas quando percebe, era apenas uma ilusão, pois a TV mandou fazer um sacrifício para que eles fossem salvos, e Angie daria uma falecida, mas ela diz que era a única que poderia fazer o parto do boneco, e Scott tenta proteger, mas Tony dá uma machadada nele. Nick vai pra cima e joga a TV nele, pois era a única forma de parar, e tudo parecia resolvido, mas começa a sair vários tentáculos da TV e das paredes, e tudo começa a ser destruído. E agora os dois estavam sozinhos, e o pai dele aparece possuído pelos tentáculos, dizendo que eles deveriam adorar, e galera, eu ia adorar na porrada esse bicho. Eles percebem que o bicho não poderia fazer mal a eles, pois eles eram os únicos sobreviventes, e não teria ninguém para adorar, e agora era a salvação deles. Ou não, pois o boneco ainda estava vivo, e nisso os dois dão uma falecida de leve, e a criatura derrete o corpo da Kate pro bebê sair, e coloca a TV na frente, dizendo para ele o venerar, sendo que o boneco nem sabe o que está acontecendo. E esse foi o filme Saída Proibida, e galera, que loucura de filme! Imagina ser um dos últimos humanos no mundo. Me diz aí o que você faria. E uma coisa eu sei que você vai fazer, que é deixar o like e se inscrever, pois você quer mais loucuragem como essa. Então só bora, bebê! Agora vou nessa. Obrigado a todos e fui!